Olá, quanta alegria poder chegar até vocês da comunidade Emaús para hoje tratar de um assunto que está muito pertinente a esse tempo pascal, que são as virtudes. Afinal de contas, celebrar a Páscoa é celebrar o ápice do homem novo, do homem que é obediente a Deus, que é capaz de amar os outros. E o ensinamento da igreja, tanto na tradição, quanto na Sagrada Escritura no próprio magistério, nos apresenta a virtude enquanto um hábito de fazer o bem, e tanto do ponto de vista natural, quanto as virtudes infusas. E assim, a igreja nos quer conduzir a uma vida real, a um agir moral no dia a dia, e nos faz agir conforme o uso regrado, o uso disciplinado da própria razão humana. Então, a virtude ela não é uma meta da pessoa humana, e muito menos do cristão. A virtude é um caminho para se alcançar a verdadeira felicidade humana, que é fazer a experiência da visão plena de Deus, chamado caminho virtuoso, que a razão sozinha ela não consegue percorrer. Daí a necessidade da graça, né? Precisamos de ser iluminados pela sabedoria divina, pelo próprio ser de Deus. E esse ser, no seu espírito, nos dá as chamadas virtudes teologais, que certamente depois vocês já ouviram muitas vezes falar sobre a fé, a esperança e a caridade, dentro desse conjunto de virtudes infusas. Mas hoje vamos tratar de duas virtudes que estão dentro desse conjunto das virtudes teologais, a virtude da fé e da esperança, mas dentro de uma perspectiva peregrina, ou seja, a virtude que nos faz caminhar na direção da verdadeira realização humana. E a realização humana para nós cristãos está na conformação com Cristo ressuscitado. Então as virtudes infusas, elas referem-se exatamente à felicidade, ou seja, à bem-aventurança, que excede toda a capacidade humana e que faz chegar o homem a ter ou a ser guiado pela graça divina. Nós podemos lembrar que se a virtude da fé ela é um dom de Deus, ela é também uma resposta humana. E essa resposta humana se faz no caminhar da vida. Ela não é uma resposta sistemática, apenas racional, no sentido de elaboração do homem. É uma resposta que vai sendo processada na medida que Deus dá a graça, o homem acolhe, responde e diz o seu sim ao projeto de Deus. Lembremos que todos nós somos ordenados a Deus. E a virtude da fé, ela nos mostra exatamente essa relação dialogal entre Deus e o homem, onde Deus, de forma amável, generosa, vem ao encontro do homem para salvá-lo, para se doar a nós. Nesse sentido, para dar sustentação ao nosso ser. E isso exige do homem o uso da razão, o uso da sua capacidade cognitiva e a sua responsabilidade da vontade. Ou seja, Deus se dá, mas o homem tem que acolher, responder. Então, a fé nasce dessa relação dialogal entre Deus que se dá, o homem que acolhe esse ser em Deus, esse ser de Deus, esse ser semelhante a Deus. A fé, como virtude sobrenatural, ela também é um dom através da qual o homem, né, enquanto capaz de Deus, ele pode decidir e acolher esse Deus que se entrega. Também é bom sempre recordarmos que a fé ela não é algo pronto, algo acabado. A fé, e daí a compreensão da peregrinação. A fé é um caminho que vai se fazendo, tendo como base essa relação dialogal. Não só do ponto de vista de linguagem, mas o diálogo do ser de Deus com o ser humano. E aqui nós temos que lembrar que o pecado, quando entra na humanidade em virtude da desobediência do homem, ou da humanidade presente na figura de Adão e Eva, essa ruptura com Deus exige
do homem, de novo, uma resposta a essa entrega de Deus. A fé como dom é também um ato voluntário, é um ato da vontade. A fé é uma graça, mas é uma responsabilidade do homem. E responsabilidade aqui no sentido de que o homem é capaz de Deus e capaz de responder a esse Deus que fala com o homem. Fala no sentido verbal, mas também no sentido existencial. O ser de Deus se comunica com o ser humano. A fé é uma forma de conhecimento, um conhecimento das coisas que não se veem, como fala lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Aliás, todo o capítulo 11 da carta aos Hebreus vem nos dar, mais do que um tratado sobre a fé, a apresentação de testemunhas da fé. Pessoas que de verdade vivenciaram essa relação dialogal entre o Deus vivo que se entrega e a humanidade que se dispõe a acolher, graças exatamente à inteligência e à vontade do homem. Como dom gratuito da fé, nós podemos dizer que esse dom ele tem exigência da contrapartida humana, né? Por quê? Porque exige do homem um ato intelectual, uma vez que é sempre presente esta relação entre Deus que se entrega e o homem que acolhe. E esse acolhimento também é um auto-entregar-se. E esse auto-entregar pressupõe conhecer a si mesmo. Por isso também a fé ela é gestada, ela é fruto de uma gestação na pessoa humana. Aí nós temos que tirar da nossa cabeça a fé como sentimento, como emoção. Envolve emoção e sentimento na fé? Claro que sim, mas a fé ela é algo muito mais do que um sentimento. Porque o sentimento você tem hoje e amanhã não tem, né? Embora ele faz parte do ser humano. Então, a fé, ela é também uma profissão. Uma profissão no sentido de expressão verbal. Por isso nós rezamos o credo todos os domingos, nas missas. E somos convidados a fazer essa oração cotidianamente. E crer não é só uma experiência pessoal, é também uma experiência pessoal, íntima, mas é também uma expressão do intelecto e uma expressão verbal através de uma linguagem. Fé, enquanto confessada, ela está expressa no credo. Ela apresenta, assim, uma síntese, né, breve de um conteúdo que é acreditado, que é crido, e pode facilmente ser conservado na memória. Mas antes de tudo, antes de ser uma fé professada, ela é algo experienciado nessa relação íntima de Deus. Veja que quando nós rezamos o credo, ele exprime a fé pessoal, né, que abre o coração da pessoa à ação da graça, mas também professa, verbaliza. Diz, eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu creio na igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. E é isso que faz o caminhar do cristão. É esse deixar-se regenerar em Cristo Jesus ressuscitado. Então, o objeto da fé cristã não se encontra na ordem natural. Evidentemente, ela está direcionada para a eternidade. O mais importante do ato de crer é que a totalidade da nossa fé, ela se planifica em Deus. Por isso que na vida eterna nós não vamos precisar da fé. Por quê? Porque a fé na eternidade já não é necessária. É necessário o amor. A fé, ela é esse itinerário para Deus, esse caminhar para Deus, onde o homem livre, espontânea e de forma responsável responde ao Deus que fala, ao Deus que se manifesta, ao Deus que se revela. Todos nós, quando professamos a fé, nós professamos a fé na Trindade. Na Trindade que parte de um Deus que é criador do céu e da terra, um Deus que é princípio de todos os seres. E não só princípio, mas o que dá sustentabilidade a todos os seres. Em todo ser existe uma porção do amor de Deus.
E a fé é isso, é fazer essa experiência desse amor de Deus em toda a criação, inclusive no próprio homem. Quando Deus cria o homem à imagem e semelhança, ele coloca o homem numa dinâmica de orientação, numa peregrinação orientada. Orientada para quê? Para o amor. E a fé, ela, sem dúvida nenhuma, ela nos coloca nessa plena realização e nessa direção da plena realização e da felicidade da pessoa humana enquanto aquele que tem capacidade de se relacionar com o Deus, que é o outro. O outro que planifica o homem. Então, pela fé, nós somos regenerados em Cristo Jesus. Aquele que não conhecer o pecado, Deus o fez pecado, como está lá na carta de São Paulo aos Coríntios, lá na segunda carta, no capítulo 5, versículo 21. Se por um homem o gênero humano foi condenado, por um homem este mesmo gênero humano foi restaurado, foi religado a Deus. Daí que quem crê em Cristo, ele pode ser regenerado, ele pode ser restaurado a sua unidade com Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então veja que o objeto da fé é a Santíssima Trindade, a Trindade Criadora, a Trindade Redentora e a Trindade Santificadora. E assim nós podemos dizer que nós estamos obedecendo a uma ordem da nossa confissão, da nossa fé. E Santo Agostinho ele menciona assim a necessidade de crer, né? Crer no Espírito Santo. Crer nesse Espírito que procede do Pai e do Filho. E a fé é nos levar a formar a unidade com a Trindade, na Trindade. O Espírito Santo, ele não é criatura, mas ele é membro dessa Trindade criadora e é, como poderíamos dizer assim, a alma da nossa fé, como é a alma da igreja, né? Uma vez que o homem foi criado por Deus, a razão do homem está em se realizar em Deus. Um outro ponto importante dentro dessa dimensão da fé, como sendo um dom de Deus e uma decisão do homem, uma decisão da inteligência humana, e isso Santo Tomás de Aquino vai afirmar, que a fé também é um ato da inteligência humana, é que faz essa interligação entre fé e razão. Para Santo Agostinho, né, o intelecto ele deseja ver o que crê, e a fé, ela de certa maneira, ela exprime assim a vontade de compreender aquilo que crê. Um desejo de penetrar também com a compreensão através da inteligência, né, na decisão de crer. Contemplar a proposta da fé pela razão, com a razão. E aí está. A razão ela é parte, vamos dizer assim, essencial nesta construção ou nessa gestação da fé. Por quê? Porque a razão ela está na condição imanente do homem, está no íntimo do ser humano. Claro que os grandes mistérios da fé nos apresentam limites para a razão. Limites no sentido de que a razão não consegue esgotar o ser de Deus, já que a fé ela brota, ela nasce dessa relação dialogal. Por isso que São Paulo vai dizer que a fé entra pelo ouvido, quer dizer, eu tenho que escutar Deus e acolher Deus. Então, a fé é um caminho para também o verdadeiro conhecimento. O conhecimento usando a razão e ao mesmo tempo a vontade. Mas é um caminho que a gente poderia dizer adaptado para a mente humana, né? Por quê? Porque é um caminho de razão, embora o homem não seja capaz de esgotar esse conteúdo da própria fé. Não se trata assim da gente pensar que pela fé eu vou esgotar o meu conhecimento de Deus. É o contrário. Pela fé eu me lanço em Deus, eu me permito que seja inserido nessa infinitude de Deus. Então, não se trata de esgotar o conhecido, ou vivido, ou experimentado de Deus, a minha razão. Mas a minha razão tem que estar a serviço desse acolhimento do mistério de Deus. Vamos lembrar que Santo Agostinho, ele traz para nós algo muito importante. Todos os homens querem entender, mas não há ninguém que o queira mais, e nem todos querem crer. Se alguém me diz que eu entenda para que creia, eu respondo, crê para entender.
Olha que coisa bonita. O ato de crer é resultante da relação íntima, amorosa, gratuita de Deus com a humanidade. E, ao mesmo tempo, uma resposta desse homem que vai caminhando. Então, a fé, ela possui essa precedência dada ou iniciada por Deus. Deus precede, né? E por isso que essa relação entre fé e razão, ela não há uma incompatibilidade. Pelo contrário, quem quer colocar separação, divisão ou contraposição entre fé e razão é sinal que não entende nem o que é fé e muito menos o que é razão. A razão está para a fé, como o Espírito está para a verdade. A razão me ajuda a acolher a verdade de Deus. Por isso que também a fé ela é tida como uma iluminação. Veja que isso é muito importante a gente ver. Ao ser iluminado significa ter direcionamento, ter energia, ter força para caminhar, fazer um percurso. E tudo que Deus criou nos leva a Ele. Tudo que Deus fez nos faz experimentar a beleza dessa iluminação vinda pelo Espírito. Mas não é uma iluminação só espiritual, é também uma iluminação racional, já que sem essa luz do Espírito, o homem não consegue nem conhecer a Deus e muito menos decidir por Deus. A fé como um assentimento, como uma decisão afirmativa, né? Ela implica, sim, como fala na Sagrada Escritura, a inteligência humana ela possui um valor essencial como uma atividade que conduz o homem à própria reflexão. E essa reflexão, basta o homem ser coerente, honesto, para poder chegar a Deus. Evidentemente, aí tem os obstáculos do pecado, né? O pecado, ele obscurece a nossa inteligência e ele fragiliza a nossa vontade. Por isso, nós precisamos da graça. E a gente pode lembrar aquilo que Santo Agostinho recorda, que há 3 aspectos, né, nesse processo de crer. E esses aspectos são muito claros, né? O chamado credere Deo, né? O credere Deum e o credere in Deo. O que significa isso? Uma coisa é crer a Deus, outra coisa é crer Deus e outra ainda é crer em Deus. E o que é crer a Deus? Significa que Deus é o verdadeiro, Deus é a verdade, tudo o que ele disse é verdade. O que constitui o fundamento é a própria autoridade de Deus. Deus que se revela, Deus que toma a iniciativa de se comunicar conosco. Agora, crer Deus significa acreditar que Ele mesmo é Deus. Significa crer que Ele é verdadeiro e aquilo que Ele revelou é verdadeiro. É um mistério que não pode ser esgotado pela minha inteligência, mas nem por isso é menos compreensível. E o crer em Deus significa amá-lo. Amá-lo com todo o nosso coração, como está lá em Deuteronômio, né? Amar com toda a inteligência, com toda a força, com todo o coração e com toda a nossa alma. Então, crer em Deus significa amá-lo plenamente, deixar que Ele nos conduza. Por fim, passemos à esperança. A virtude da esperança, ela é fundamental na vida humana, né? E a vida cristã, ela inicia-se exatamente com a fé, que opera através da caridade, através de uma vida reta, tanto na esperança de alcançar a visão beatífica de Deus. Então, aqui a esperança não é o ato de braços cruzados, né? É o ato de ir em direção do esperado. Não é esperar sentado de braço cruzado, mas é fazer tudo o que nos é possível e está na nossa capacidade humana para levar-nos até Deus, para buscar o Senhor que vem ao nosso encontro. Então veja que a esperança nasce em Deus. E é a Ele que nós devemos pedir esse bem maior que nós esperamos, que é o próprio Deus, através das nossas ações, em virtude da graça presente em nós.
Então vamos lembrar que nós podemos dizer que a esperança é a virtude que exprime o anseio, a aspiração pela felicidade, mas não a felicidade no conceito mundano, mas a felicidade no conceito cristão. No conceito mundano, a felicidade está em ter coisas, ter poder, ter prazer, né? Ter dinheiro, ter bens. E a felicidade na lógica cristã é ser amado e ser capaz de amar. Aí está a essência do conceito de felicidade na lógica cristã e na lógica pagã. A felicidade na lógica pagã é redutível ao prazer. A felicidade na lógica cristã só pode ser plena no amor que completa o ser humano em Deus, na Trindade Santa. Então, para que a esperança ela seja boa, primeiro nós devemos pedir a Deus, né, essa graça de poder encontrá-lo, né, e acolhê-lo como Ele é aquele que se entrega a nós, se dá a nós como fonte de amor, né? Então, vamos lembrar que a oração do Pai Nosso, ela nos chama a fazer o pedido da fé e da esperança e da caridade. A fé quando nós professamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Ora, dizer isso é reconhecer Deus, ter fé. Venha a nós o vosso reino, é ter esperança. Quando eu peço que o reino venha a mim, eu estou esperando em Deus como Ele sendo a ação motora para que o reino dele alcança a minha vida. Ora, e o que é o reino de Deus? É onde Deus governa, é onde Deus age, é onde Deus é o Senhor. Ali algo pode mudar a minha vida. Porque quando Deus governa a minha vida, Ele não tira a minha autonomia, mas Ele conduz a minha autonomia a servi-lo. Quer dizer, eu passo a governar a mim mesmo para me colocar a serviço do reino. O que significa isso? A serviço do amor, que é fruto da fé e da esperança. Eu creio em Deus porque Ele me ama. Eu espero em Deus porque Ele é o amor. E é claro que a fé e a esperança nos coloca sempre nessa dinâmica de não estacionar na vida, mas caminhar, de peregrinar. Quem caminha precisa de alimento. Quem caminha precisa de objetivo. Ora, o alimento é a própria fé. E a direção desse caminho é o amor, que é o próprio Deus. Então, esperar em Deus é também se deixar motivar pelo reino de Deus. Quando rezamos o Pai Nosso, nos primeiros pedidos, nós temos muito claramente que estamos suplicando de Deus as virtudes, tanto na perspectiva de peregrinar, aquelas que são as virtudes que nos leva a peregrinar, a caminhar, e caminhar aqui é sempre estar em movimento, em direção a. E esse direcionamento é movido exatamente pela fé e pela esperança. E o alvo é o amor. Que Deus, então, nos dê essa graça, né, de cada dia buscar a esperança, que é comum à fé. E considerar que a fé como uma certeza das coisas que nós não vemos. Como fala lá na carta aos Hebreus. Fé não é alienação. Esperança não é cruzar os braços. Fé é decisão de acolher Deus e deixar Deus guiar a nossa vida, como aquele que pode nos santificar, aquele que pode nos dar a graça de fazer a vontade dele. Por quê? Porque fazer a vontade dele significa deixar o reino de Deus acontecer em nós e acontecer entre nós. Que Deus nos abençoe e nos faça cada dia mais nessa peregrinação da ressurreição até a ressurreição, ressuscitar todos os dias. Recordemos que a ressurreição ela é um processo que vai acontecendo cotidianamente na minha vida. Na medida que eu faço morrer em mim o homem velho, deixar crescer em mim o homem novo. Ora, o homem novo é fruto da fé, já que a fé é uma gestação da restauração de Jesus Cristo vivo e ressuscitado na minha história, na sua história.
E caminhar na fé é também caminhar nesse direcionamento que a esperança nos propõe. Esperar contra toda esperança. É deixar-nos guiar pela ressurreição de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Um prazer poder partilhar um pouquinho com vocês essa beleza da fé que nos faz homens novos e da esperança que nos dá uma direção nova, a direção da ressurreição. Deus abençoe.